Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por bondade e gentileza, o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos estar lendo o versículo de número 5. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos estar lendo aí o versículo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém, meus irmãos? Amém. Está escrito assim: E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Podemos assentar, meus irmãos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Nós estamos em uma programação de final do ano. Graças a Deus ficou um tempo hábil para a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Pois após a ministração da palavra de Deus, ainda temos aí a separação de obreiros e também a nossa Santa Ceia nessa noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico onde Deus tem colocado em meu coração, decorrer desses dias, para estar ministrando nesta Santa Ceia, ou neste culto de virada de ano. Interessante que quando nós abrimos este livro, conhecido como o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, este livro tem 22 capítulos, e nós fizemos menção aí do capítulo de número 5, e se nós formos dar uma resumida nos capítulos anteriores, se você abrir em Apocalipse capítulo 1, em versículo 3, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo: bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós sabemos que este livro é o livro da revelação, onde Jesus deu ao seu servo João na ilha de Patmos, e ele deixou muito claro que o tempo de tudo isto aqui se cumprir estava próximo. Aí se nós formos olhar o capítulo 2 e olharmos também o capítulo 3, nós vamos ver Jesus fazendo uma vistoria na igreja que estava na Ásia Menor na época. Hoje é a atual Turquia. Lá Jesus fez uma vistoria em 7 igrejas, e estas 7 igrejas, se nós formos analisar a biografia de cada uma delas, pode-se também ser aplicada à nossa vida. Tem pessoas que é como a igreja de Éfeso, tem outras que é como a igreja de Esmirna, outros como a igreja de Pérgamo, de Filadélfia, outros podem ser como a igreja de Sardes. Pastor, como é que essas igrejas na época estavam se comportando? E o próprio Jesus fez um diagnóstico. Interessante que quem fez o diagnóstico, ou seja, quem fez o autoexame, fez o raio-x nas igrejas, foi o seu próprio dono. Foi Jesus que fez esse diagnóstico nas igrejas que estavam na Ásia Menor. A igreja de Éfeso era aquela que tinha deixado o seu primeiro amor, ainda estava fazendo as obras, mas tinha deixado o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna era aquela igreja que era pobre de recursos financeiros, não tinha muita aquisição financeira, mas Jesus disse que essa igreja de Esmirna era uma igreja rica da presença de Deus, era uma igreja rica da graça de Deus, era uma igreja que tinha Deus em sua presença. Quando nós olhamos a igreja de Pérgamo, era aquela igreja onde tinha poucas pessoas, poucos irmãos,
que seguiam a doutrina de Balaão, a doutrina do falso profeta, a doutrina daqueles profetas que não se importam com aquilo que Deus tem para falar, mas se importam mais com o ganho pelo qual vão receber da profecia ao qual vão profetizar. E nessa igreja de Pérgamo tinha alguns irmãos que eram seguidores da doutrina de Balaão. Quando nós olhamos a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira era uma igreja onde tolerava uma certa mulher que se dizia profetisa, uma certa mulher por nome de Jezabel, e com as suas profecias falsas enganava muitos santos que estavam nessa igreja tentando servir Jesus com fidelidade. Quando nós olhamos um pouco mais à frente a igreja de Sardes, a igreja de Sardes era aquela igreja que ainda não tinha sua obra aperfeiçoada. Era uma igreja que ao mesmo tempo estava praticando as coisas de Deus e em outro momento praticava as coisas do mundo. A igreja de Sardes, Jesus deu uma olhada para ela e disse: olha, vocês têm o nome de que vive, porém só tem o nome, vocês estão mortos. Porque era uma igreja que não tinha vida espiritual, era uma igreja que estava cada dia mais se afastando das coisas de Deus. Aí quando nós olhamos a igreja de Filadélfia, uma igreja que estava andando com pouca força na verdade, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus e não negava o nome de Jesus. Quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja abastada, era uma igreja que dizia, batia no peito, dizendo: de nada eu tenho falta. Mas Jesus, passando o seu raio-x verdadeiro, diz para ela: vocês não passam de pobres, desgraçados, cegos e nus, e eu aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo. Ou seja, Jesus passa um raio-x na vida das igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Aí quando nós chegamos no capítulo 4, quando você olha no capítulo 4, versículo 1, lá no comecinho, você vai ver a Bíblia dizendo assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse-me: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, quando nós olhamos aqui Apocalipse no capítulo 4, alguns comentaristas bíblicos dizem que esse versículo faz a simbologia do arrebatamento da igreja, aonde a porta aberta se abriu nos céus, e quem estava lá em cima disse para João, que simbolizava a igreja que está aí embaixo: sobe aqui. E em você, nós estamos cada dia mais se preparando para o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aí quando nós olhamos no capítulo 5, quando nós lemos, isso aqui é um rápido resumo para nós nessa noite, só para você sintonizar aonde é que a mensagem vai falar conosco no livro de Apocalipse. Aí chegamos no capítulo 5, e o versículo 5, quando nós lemos, você vai ver que: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando nós olhamos esse versículo, nós podemos fazer uma indagação: por que agora João está tendo uma visão dos céus, e ele agora começa a chorar, e não consegue parar de chorar? É você ler o versículo 2 e diante, você vai ver que um anjo forte se apresentou para ele, bradando com grande voz, e esse anjo forte dizia assim: ó, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? É uma pergunta. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia
muito sérias. Lá tinha anjos, sim ou não? Tinha serafins, sim ou não? Tinha arcanjos, sim ou não? Mas lá nos céus ninguém foi digno de abrir o livro. Aleluia! Quando deu uma olhada na terra, nenhum homem que existia na face da terra poderia também abrir o livro. Deu uma olhada debaixo da terra, ninguém também podia abrir o livro. E João agora começa a chorar. João agora começa a ficar desesperado. E a Bíblia vai nos dizer aqui, para mim e para você nessa noite, no versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Hoje, eu e você como igreja sabemos quem é o leão da tribo de Judá. É ele mesmo, é o meu Jesus, é o teu Jesus, é o Jesus da igreja, porque Jesus venceu. Somente ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí alguém pode dizer assim: pastor, por que Jesus é digno de abrir o livro? O que foi que Jesus venceu, pastor, para que ele pudesse abrir o livro? Somente ele pudesse abrir esse livro. O que foi que Jesus venceu? Nessa noite, nesse tempo que me resta, com essa simples introdução, eu quero pregar o nosso coração nessa noite. As 5 vitórias de Jesus. Porque a Bíblia está dizendo que ele venceu. Mas não foi somente uma vitória que Jesus venceu. Teve no mínimo 5 vitórias que Jesus venceu. E Jesus sendo exemplo para nós, para mim e você como igreja do Senhor, podemos ter a certeza absoluta: vamos vencer também. A primeira vitória de Jesus foi contra si mesmo. Jesus venceu si mesmo. Quando nós olhamos a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se ele dizia para os outros, é porque ele fazia, meus irmãos. Jesus não é hipócrita como muitos de nós nessa noite, que dizemos uma coisa e fazemos outra. Se Jesus falava, se Jesus ensinava, é porque Jesus vivia, é porque Jesus praticava. Então Jesus venceu a si mesmo e serve de exemplo para mim e para você. Se nós quisermos chegar nos céus, o primeiro que nós temos que vencer em nossa trajetória é nós mesmos. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 30, Jesus mesmo dizendo: eu não busco fazer minha própria vontade, mas a vontade do Pai, aquele que me enviou. Quando vamos olhar em João capítulo 6, versículo 38, ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus não veio nessa terra fazer o que queria. Jesus não veio nessa terra fazer o que dá vontade. Jesus veio nessa terra fazer aquilo que o Pai tinha lhe ordenado, tinha mandado. Aí quando nós vamos olhar em Lucas capítulo 22, versículo 42, lá no Getsemane, lá no momento de angústia, lá no momento de aflição, aonde ele foi orar diante de Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele orou uma vez, orou 2 vezes, na terceira vez, quando ele voltou à oração, ele repetiu a mesma coisa, mas ele acrescentou: todavia
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus sabia que a vontade de Deus era dele morrer na cruz do Calvário. Mesmo assim, meus irmãos, ele venceu a si mesmo. Chegou naquele momento, no Getsemane, que ele não queria passar por aquele momento de angústia, ele não queria passar por aquele momento de aflição, mas ele sabia que a vontade do Pai era esta, por isso que ele perseverou. Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a primeira vitória que Jesus venceu foi Ele mesmo. Porque teve momentos, meus irmãos, como o momento de Getsemane, que Ele queria fazer a sua vontade, que Ele não queria passar por aquele momento de angústia, mas graças a Deus, Jesus perseverou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para nos garantir o direito de salvação eterna. Então a primeira vitória de Jesus foi contra si mesmo. A segunda vitória de Jesus, meus irmãos, serve de exemplo também para mim e para você. A segunda vitória de Jesus foi contra o pecado. Desde Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, todos os homens que passaram pela terra, exceto Jesus, todos os homens pecaram. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Moisés pecou, Davi pecou. Todos os homens de Deus que passaram, exceto Jesus, pecaram. E quando nós olhamos a Bíblia, é Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram, todos falharam no quesito, no respeito do pecado. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que o meu Jesus, o nosso Jesus, não pecou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a parte B diz: porém como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Quem foi esse? Foi Jesus. Em tudo Jesus foi tentado, meus irmãos. Em tudo que você pensar, Ele foi tentado. Só que Ele não cedeu ao pecado, Ele não praticou o pecado, Ele repreendeu a sua vontade, venceu o pecado e não pecou. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ei, Jesus não cometeu pecado nesta terra. Na sua boca nunca foi encontrada nenhuma palavra de engano. E você pode ter certeza, eu e você temos em quem nos espelhar. Eu e você, como igreja do século 21, meus irmãos, não é desculpa nós cedermos pecado dizendo que a carne é fraca. Meu Deus! Não é desculpa nós cedermos para o pecado e dizer, não, o pecado é muito forte. Eu sei que o pecado é forte, mas maior que está conosco, o Espírito Santo de Deus, para não nos deixar cair na prática do pecado. Aí quando nós olhamos a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 21, para que assim como que o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ei, o pecado passou na terra, e com o pecado veio a morte, matou todos os homens. A Bíblia está dizendo que quando veio Jesus, Ele nos justificou, e hoje a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Hoje nós temos
vida e vida com abundância através do sacrifício de Jesus, porque Jesus venceu o pecado. Então, quando a tentação te assolar, quando a tentação bater a sua porta, quando o pecado que não perde, nos odeia, querer nos tragar, lembra que Jesus venceu o pecado. Peça ajuda para Ele, não ceda para o pecado. É melhor você permanecer fiel, é melhor você permanecer em santidade. A terceira vitória, meus irmãos, de Jesus, eu estou mostrando porque somente Jesus foi digno de abrir o livro. A terceira vitória de Jesus foi contra o mundo. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, meus irmãos, venceu o mundo. Para não deixar ninguém equivocado nessa noite, alguém pode estar pensando assim: pastor, que mundo é este? É o planeta Terra? Não. O mundo ao qual a Bíblia está dizendo que Jesus venceu é o sistema que governa o mundo. É isso mesmo. É o sistema que governa o mundo através de 3 vias. Primeiro, a cultura. Segundo, a política. Terceiro, a religião. Jesus venceu a cultura da época. Jesus venceu a política da época. Jesus venceu a religião da época. Porque Ele venceu o mundo. E você, como igreja também, nós temos o dever de vencer a cultura deste mundo. A cultura que é contra Deus, a cultura que ensina o que é certo hoje é errado, e o errado hoje está passando a ser certo. Uma cultura diabólica. Jesus nos ensinou também a vencer o sistema político. Desde aquela época o sistema político era um sistema corrompido, e hoje não precisa eu tecer muitas informações à igreja. Todos nós sabemos que o sistema político hoje mundial está corrompido, e Jesus venceu a política. Jesus também venceu a religião da época. A religião da época queria só apedrejar, queria só matar as pessoas, mas Jesus veio, venceu a religião da época, perdoou o pecado dos pecadores e deu uma nova oportunidade de vida, assim como deu para mim, como deu para você também. Quando nós olhamos a Bíblia a respeito de vencer o mundo, em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus nos chamou para vencer o mundo. Alguém pode dizer: pastor, o que significa essa palavra chamada concupiscência? Se você pesquisar no dicionário bíblico, concupiscência significa desejos pecaminosos. Ou seja, Jesus venceu os desejos pecaminosos. Se você continuar pesquisando no dicionário bíblico, você vai ver que concupiscência significa também luxúria, significa cobiça que se opõe à vontade de Deus. Ei, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o sistema, e nós também, se permanecemos nele, vamos vencer esse sistema mundano. Ei, Jesus não nos chamou para andar de braço dado com o mundo.
Pelo contrário, Jesus nos chamou para nos separarmos das coisas do mundo e vivermos para Ele. A quarta coisa, meus irmãos, que Jesus venceu, ou seja, a quarta vitória de Jesus, que lhe deu a permissão de abrir o livro e seus 7 selos, foi vencer o diabo. Se observa que foi uma sequência. Primeiro Jesus venceu a si mesmo. Depois Jesus venceu o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado sem primeiro vencer a si mesmo. Terceiro, Jesus venceu o mundo. Ninguém consegue vencer o mundo sem antes vencer o pecado. E a quarta vitória de Jesus é contra o diabo. Ninguém consegue vencer o diabo se não vencer o mundo também. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver várias vezes Jesus tendo embate com o diabo. Depois que ele saiu do Rio Jordão, foi para o deserto. Nós conhecemos muito bem a história. Lá ele teve um embate com o diabo, e lá ele venceu o diabo. Quando nós olhamos a Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Você sabe aonde Jesus venceu o diabo? Foi na cruz do Calvário. Aí hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos crentes querem vencer o diabo sem a cruz. Muitos crentes já deixaram a cruz para trás, já abandonaram a sua cruz e quer vencer o diabo. Ei, a cruz significa renúncia, a cruz significa submissão a Deus. Aí alguém pode dizer: pastor, como é que eu faço para vencer o diabo? É só você ler o conselho de Tiago. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Você quer vencer o diabo? Se sujeita a Deus. Faça como Jesus fez, sujeitou a Deus, obedeceu a Deus, fez a vontade de Deus. Você quer ser um crente vitorioso? Sujeite-se a Deus. Deixe a sua vontade de lado, seu interesse de lado, e faça, viva a vontade de Deus na sua vida. Mas não é porque você vai estar obedecendo a Deus que você vai estar livre das investidas do diabo. Porque quando o diabo vê que você está se sujeitando a Deus, ele vai investir em você, ele vai investir na sua casa, ele vai investir no seu lar. Aí entra a segunda parte do versículo: resistir ao diabo. Em outras palavras, luta contra ele, não cede para ele, não faça a vontade dele, vive na verdade, vive em verdade, não pratica mentira, não faça a vontade do diabo. E eu tenho certeza, se você resistir ao diabo, vai chegar o tempo que ele vai fugir de você, vai chegar o tempo que ele vai partir em retirada, vai chegar o tempo que você vai triunfar sobre ele, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Jesus venceu o diabo. Tem muitos crentes, meus irmãos, que vivem hoje pensando que Jesus é mais fraco do que o diabo.
Tem muitos crentes hoje que têm medo de expulsar demônios. Tem muitos crentes hoje que têm medo de fazer a obra de Deus com medo de retaliações. Mas deixa eu dizer um negócio para nós. O Jesus, o dono da igreja, já venceu o diabo. E eis que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos dar vitória também. Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem nessa noite, mas eu estou te mostrando para você que o nosso Jesus não é um perdedor, que o nosso Jesus é um vitorioso. Venceu todas as batalhas, venceu todas as guerras. Aleluia! A quinta vitória de Jesus foi contra a morte e o inferno. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 1, versículo 18: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ei, a morte e o inferno perdeu a chave para Jesus. Quem manda na morte, quem manda no inferno é o meu Jesus, é o teu Jesus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do inferno. O inferno é somente para aqueles que rejeitarem a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Aceite a graça nessa noite. Aceite Jesus nessa noite, e você não vai passar a eternidade no inferno, porque Jesus venceu o inferno. Quando nós olhamos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao versículo 57, a Bíblia Sagrada diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, a morte só impera hoje por causa do pecado, mas o nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus venceu o pecado e tem reservado para nós os céus de glória. Se você for olhar e estudar a Bíblia, você vai ver que Jesus venceu a morte. Por quê, pastor? Porque ressuscitou ao terceiro dia. Ele assentou-se à destra de Deus e hoje vive para todo sempre. A morte não tem mais poder sobre Jesus. A Ele nesta noite, meus irmãos, nós podemos dar glória. A Ele nesta noite nós podemos entoar louvores. A Ele nós podemos render toda a nossa adoração. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 11, versículo número 36: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ei, Jesus não é fraco como muitas pessoas pensam. Tem muitos crentes que pensam que Jesus é fraco porque só olha para Jesus crucificado na cruz. Olha para Jesus aqui de Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Pois somente Ele foi digno de abrir o livro, porque Ele venceu. Se coloca de pé nesta noite em nome de Jesus.